Boa noite, Hanna. Boa A gente noite. está começando aqui mais uma edição do Papo Livre e dessa vez a gente vai estar falando sobre sexualidade, a gente vai estar falando sobre preconceitos em meio à situação que a comunidade LGBT vive, né, hoje em dia e vamos estar colocando algumas questões assim para as pessoas pensarem a respeito, né? Então, assim, Hanna, a gente começa a falar sobre essa questão e logo vem é, é, à minha mente a questão de iniciação, a questão de como é que se desenvolve o pensamento de uma pessoa, assim, como é que surgiu isso na sua vida? Na sua infância você teve algo que te chamasse ou tinha a atenção à homossexualidade ou tinha alguma coisa que se inclinava a isso? Que eu percebi, não. Na sua infância, não. Não, Nenhum comentário de nenhuma pessoa, nada a respeito. não. Até porque eu nem sabia disso, né, na época. Ah, tá. Em questão de informação, você não imaginava. Não. Sempre foi muito heteronormatizado. Heteronormatizado. Interessante a situação. Mas, assim, isso se dava por conta de um convívio social, um convívio religioso. Por que acontecia essa questão dessa não informação a respeito? É O que porque você acha? meu convívio com a sociedade era muito privado, né? Porque eu não tinha muito costume de sair e viver no mundo, no caso. Era mais casa, escola e igreja. Tá, Só na isso. sua casa você nunca viu nenhum tipo de comportamento homossexual Não, de ninguém, ou um amigo da sua família. também. Na escola você nunca viu nada assim. Até o meu primeiro ano, que eu fui estudar no centro, no estadual central, não tive. No fundamental teve sim, no final do fundamental, mas o contato maior mesmo foi no ensino médio. Tá, mas como é que foi essa situação quando você teve esse primeiro contato visual com a situação? Normal, Normal, você a princípio não se entendia, né, sim, como homossexual, mas você viu aquilo de uma maneira normal, de uma maneira tranquila. sim. E isso você atribui à educação que você tinha, ou você atribui a empatia em si? Posso dizer que é empatia. Tem questão de criação, respeito, claro, por todos, mas não nesse caso, entendeu? Não nesse caso, tipo. Mas peraí, como é que você respeita todos, mas não em caso específico? Não, tô falando em questão de criação. Sim, é isso que eu tô te falando. Que na sua criação, você falou que na sua criação você foi criada de um modo em que você aprendeu a ter respeito por todas as pessoas. Sim. Mas como é que é o não nesse caso? A exceção que eu estou querendo entender. Não, eu não. Tipo assim, eu quis dizer que não teve um peso da criação nesse caso de Ah, ver isso sim. como normal, entendeu? Ah, sim. Entendi. Foi isso que eu quis dizer. É, E o interesse? Como é que ele surgiu? Ah, depois de um tempo, me aproximei, não sei, via e fiquei interessada, comecei a pescar mais detalhes, observar mais e coisas assim. Esse interesse inicial, ele era físico, ele era emocional, aquela situação por exemplo, de uma mulher entender a outra, né? Ou, por exemplo, a coisa a coisa que assim, né? O mundo ele passa por uma transformação, ele vem vivendo uma transformação muito grande depois de um tempo, né? E as pessoas hoje em dia tendem a
a ver uma questão de modo diferente. A mulher ela ganha muito espaço na sociedade e você vive boa parte desta fase do empoderamento feminino, até em relação à voz. Sim. Né? Como é que você vê isso? Então, eu não sei dizer. Eu vejo como algo difícil. Sim, em questão de se impor e se mostrar e tudo. Mas simples porque é algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Exatamente. Sim, mas eu falo o seguinte, nessa questão da participação em si, né? Vou voltar ao ponto. A gente pode pegar três bases para se interessar por alguém ou por algo. Uma delas é física, que é a necessidade do corpo, do prazer, enfim. Só que, como você falou que descobriu isso na adolescência, é uma fase realmente de descoberta. Uhum. A situação emocional, que é a situação, né, do aconchego, da segurança, do colo, do carinho, da atenção e até da sensibilidade, porque a mulher é realmente assim, ela é anos-luz à frente do homem em relação a algumas áreas básicas, né? Talvez até por conta da educação da mulher, né? Que a mulher, né, ela ganha o primeiro presente da mulher é uma boneca, é uma situação de alguma coisa de casa, né? E tal, tipo assim. Então a mulher ela aprende a se organizar de uma maneira diferente. Ela aprende a cuidar de alguém e tem aquele acaba criando aquele gosto por amor em si. O homem não, a situação do homem já é um carrinho, já é um boneco e tal, aquela coisa, é uma situação de poder o tempo todo. O homem é educado para ter poder e a mulher é educada para cuidar, né, das coisas. Então, assim, a mulher, assim, anos-luz à frente do homem. Isso é uma coisa que eu queria estar colocando. E o outro ponto é intelectual mesmo. Porque a partir do momento que você começa a ter uma vida mais organizada, mais fundada, né, em parâmetros que parecem simples e tal, aquela coisa, mas eles constroem uma estrutura, né, de uma convicção muito mais ética, na verdade, muito mais respeitosa a determinados padrões. Por exemplo, a mulher pode não ter determinados padrões morais, mas ela saber se encaixar em cada situação que ela vai vivendo. A mulher é educada dessa forma. Então, como é que você acha que isso influenciou para você nessas três áreas? Você consegue fazer uma separação disso ou isso tudo é muito misturado na sua mente? Eu acho que é um pouco de cada mesmo. A junção de cada um. Uhum. Mas nesse caso tem um pouquinho da situação, por exemplo, você fala de uma criação que é fundada numa religiosidade. Sim. Né? Que ela tem uma situação onde determinados preceitos eles são respeitados e muito pela fé, tidos como verdade. E quero até colocar aqui que eu não estou falando contra nenhuma fé ou nenhuma crença das pessoas. Mas por ser uma situação de cada um, por cada um ter uma vida, essa fé ela se diferencia até mesmo dentro das religiões. Né? Como é que funciona isso? Porque a mente deve entrar em parafuso, né? Sim, no começo foi bastante complicado. Em questão de me aceitar mesmo. E como é que é isso? Essa situação de aceitação? Essa dificuldade de aceitação, ela é por conta de você? Ela é por conta da sociedade?
ela é por conta de um ensinamento que você teve dentro da sua religião, ou ela é por conta do que você pensa pensar Deus? No meu caso, é por conta de família e da religiosidade mesmo. Porque como eu cresci aprendendo uma coisa, não foi tão fácil me ver no que eu achava, no que foi me ensinado que era errado, entendeu? Em questão de família, porque para eles sempre vão ser errados, Sim, independente de tudo. mas nesse caso, algo interessante é o seguinte: você fala da questão da religião. Essa questão da religião, ela envolve Deus até que parte para você nessa época, e ela envolve Deus até que parte hoje. É, nessa época, antigamente, eu via como se fosse o terror dos terrores, super errado, não devia e tudo. Mas hoje eu acredito que, como todos dizem, Deus é amor, entende? Uhum. Então, se tem tem amor em algo, não tem que ser errado, entende? Exatamente, né? Uma coisa por exemplo, é questão de união mesmo, não é uma coisa que é perversa, né? Como, Sim, como, como, como diz uma interpretação religiosa. Eu acredito que isso vai muito da interpretação em si também. Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar a Bíblia como um livro que está contando uma história, ela está contando uma história de um povo em um lugar determinado do mundo, em uma época determinada. uma época determinada, né, em um local determinado também. Porque é aí que está uma coisa que é o seguinte: X coisa acontece no Rio de Janeiro, mas não acontece em Minas, que é do lado. X coisa acontece no Espírito Santo, mas não acontece em São Paulo. A gente está falando da região sudeste aqui, mas a gente vai ver que existem as diferenças. Então, cada narrativa ela tem uma história que ela é muito particular. Assim. Por exemplo, assim, suponhamos que eu venha pegar a história de uma pessoa, do Ayrton Senna, piloto, e do Rubinho Barrichello. São dois pilotos de Fórmula 1, mas têm histórias completamente diferentes, têm uma trajetória completamente diferente, tem tinha uma maneira de pensar, né? Uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo completamente diferente. Tem uma base diferente. Exatamente. Essa base ela é determinante no resultado, né, final. Então, assim, pegando por esse ponto da família e da família e da sociedade, mas, aliás, antes de entrar nesse mérito, eu quero colocar a situação da descoberta em si. Como é que foi essa primeira experiência? Por exemplo, o primeiro beijo. Foi bom, foi, foi algo simples e confuso ao mesmo tempo, entende? Eu estou tentando, mas é um Não tanto sei difícil. explicar. Foi isso. Tá, bom, simples e confuso. Ah, você fala pela questão da questão conceitual em si. Exatamente. A questão de você, a reação, né? Coisa, você coloca o prazer, o medo, A crença. a crença, o juízo, né? Exatamente. Sim. E essa pessoa, essa pessoa que você beijou ela novamente depois? Sim, a gente chegou a namorar um tempo. Então foi esse primeiro beijo trouxe o namoro. Sim. E esse namoro, como é que foi? Foi algo escondido, mas incrível.
Sim, sabe? mas as pessoas. Era uma pessoa da sua escola. Não, era uma pessoa conhecida de alguém que estava comigo, no caso. Sim, mas vocês se viam. Todos os dias. A escola dela, a casa dela era perto da minha escola. Ah, sim. Então, era uma situação. E as pessoas, por exemplo, a sua turma na escola sabia desse relacionamento? Não sabia? Sabiam sim. A turma que eu andava sabia sim. E a turma que. Ah, não, vocês andavam, por exemplo, de mãos dadas pela rua, abraçadas. Depois de um tempo, sim, mas sempre tinha um medo, um receio, sempre teve um julgamento em olhares e que davam algo não muito bom, entendeu? Às vezes você fica retraído e tal, mas tinha. Sim, nessa época aconteceu alguma coisa de violência verbal? Verbal não, mas teve um caso de, vamos supor, eu tava saindo da escola de tarde, tipo, vocês, quase à noite. Daí a gente tava ficando, o povo já tinha saído da escola e tudo, a gente tava ficando. E um cara chegou a. Né, Passar a mão em você? não, ele tava vendo e tava lá quieto no canto dele, mas olhando e fazendo Se coisas masturbando? desnecessárias. Se masturbando? Exatamente. É, não foi algo muito agradável. Não, não deve ser agradável de forma alguma para ninguém ver a situação. Mas e vocês, o que vocês fizeram? A gente saiu, só saiu. Vocês não denunciaram, vocês não. Não, Porque a gente só saiu. é atentado violento ao pudor. Sim. Além de assédio, além Várias né, questões. a situação só vai aumentando. Mas nessa época, então, a experiência ruim que vocês tiveram com as pessoas em relação a ações foi só essa? Ou teve mais A alguma? mais pesada foi essa, mas olhares e cochichos e tudo Sorrisinhos? sempre teve deboche, coisas do tipo. E isso da turma que estava à volta? Ou de pessoas desconhecidas? Pessoas conhecidas. A pessoas do convívio que você via sempre não teve esse tipo de coisa? Não, não que eu saiba. Sim. E nessa época, a sua casa, as pessoas da sua casa souberam disso? Não, Souberam desse relacionamento? não nessa época. Nessa época, não. Sim, aí você ficou com essa pessoa quanto tempo? Acho que foram 7 meses, Sim. mais ou menos isso. O término. Vê um detalhe interessante na história. O término, ele chegou a ser uma coisa que te fez meio que repensar alguma coisa? Ou foi uma situação que você já sabia o que queria e permaneceu só entendendo que o relacionamento deu errado? Sim, no caso terminamos porque a mãe dela descobriu e tudo, e uma coisa. Aí eu não vi ela mais e tal, enfim. Mas eu tava certa daquilo. Vocês terminaram porque a mãe dela descobriu. E quando a mãe dela descobriu, qual foi a reação da mãe dela? A mãe dela brigou com ela, bateu nela, mas Você estava proibiu. presente? Não. Ela me contou e sumiu, mas hoje em dia eu vejo ela, a mãe dela sempre foi super gente boa na época, que não sabia. E hoje em dia ela me cumprimenta, conversa, tranquilo. Sim, mas essa situação então você acabou, vocês acabaram o namoro, vocês continuaram amigas, assim, abre aspas, né? Se afastaram, Afastamos. né? Mas o sentimento, o que fica dessa história é bom, no caso. Sim, foi uma coisa muito boa. E depois disso, como é que foi a situação da sua família, da descoberta da sua família dentro dessa situação? Eu me assumi depois de um tempo, no caso, depois de alguns anos, escrevendo uma carta, que eu não
conseguia falar de jeito nenhum, nunca fui de conseguir falar sobre sentimentos. Escrevi, deixei lá. Eles leram, minha mãe surtou muito, xingou horrores, falou muita coisa desnecessária. Mas meu pai não falou comigo nada. Seu pai não falou nada? Nada. Não comentou nada a respeito? Não. A minha mãe falava que era fase, mas que eu ia pro inferno, que isso era Você ia errado. pro inferno? Que isso era errado e muita coisa. Mas foi assim, e depois não tocamos no assunto por um tempo até eu começar a namorar de novo, depois de muitos anos. E aí eu tinha comprado uma aliança e tudo e tal. Ela chegou e me perguntou o que que era, eu fui e falei. Aí ela perguntou se estava namorando com uma menina, eu fui e falei, e ela chegou a me expulsar de casa, no caso. Mas não comento sobre isso em casa até hoje. Sim, mas essa época houve mais violência, tirando essa psicológica, porque deve ser. Que idade você tinha nessa época? 17, 16, 17. Né? Porque 17 anos praticamente uma menina, né? Uma menina que escuta, que vai pro inferno, que está condenada a ter uma vida ruim por ser de um modo, por viver algo que não que não é planejado, né? Porque a situação assim deve ser, o desejo é uma coisa que você tem ou não tem. Não escolhe, né? Na verdade assim, exatamente, é uma situação que não tem como a gente explicar. Eu desejo isso aqui. É a mesma coisa de gostar de alface, tomate, outra pessoa gosta de carne. Né? É uma coisa que assim, é gosto, gente. Não tem porquê, né? Uma situação. Mas eu fico imaginando uma situação de uma menina de 17 anos que escuta, que vai para o inferno, que vai. Que não tem. Que não tem base aquilo ali e tal, aquela coisa que de repente é expulsa de casa. Houve violência física? Houve, mas não em meio conversas sobre isso, entendeu? Era motivinho, qualquer motivinho era questão de apanhar. Qualquer motivo era. Ah, não, mas por isso ela nunca te passou. Você nunca. Não. Não assim, exatamente. Não Mas como imposto, é que. ela falou e me bateu. Mas depois que eu me assumi foi. Hum? Depois que eu me assumi foi ficando mais frequente, entendeu? Apanhar. A violência ela se destacou depois que você se assumiu. Exatamente. E quando você foi expulsa de casa, você foi pra onde? Eu fui pra casa de umas amigas minhas. No caso, eu tava ficando com umas meninas e tudo. Aí eu cheguei a voltar pra casa. Mas foi a convite da sua família ou foi você? Ou, o que aconteceu para você Foi voltar? questões financeiras, né? Porque eu não trabalhava na época. Eu não era maior. Eu Uhum. tava pra fazer 18. Aí eu voltei pra casa e tudo, Você mas. pediu, então, no caso. Mais ou menos. E como é que foi a recepção? Foi normal, como se nada tivesse acontecido. Mas depois de um tempo foi. Não sei, acho que é aquilo de não poder ser você dentro de casa foi me incomodando, entende? Uhum. Aí eu tinha chegado a sair de casa de novo, né, namorando com essa menina. Mas não deu certo o namoro e eu voltei pra casa. Mas em questão de família e ser quem eu sou, dizer quem eu sou e mostrar o que eu sou, não existe. Sim. Nessa época, existe uma situação, né, segundo pesquisas, né, que eu fui vendo, os números são assustadores, né, existe um índice muito alto de suicídio na comunidade LGBT.
existiu essa situação, esse desejo de suicídio em alguma fase da sua vida? Já, já, Você chegou a tentar? já. E como é que foi isso? Por exemplo, a primeira experiência. Foi horrível, porque era, é muita coisa na mente, né? Daí você só não quer mais, você só cansou e não sei explicar. Mas como é que foi essa situação? Você usou o quê? Você. Remédio, um monte de remédio diferente. Tava ali, eu tomei vários. Aí fui trabalhar e tava muito, muito Você mal. tomou um monte de remédio e foi trabalhar no dia. Não, eu tomei de madrugada, fui trabalhar de manhã no outro dia. Aí eu passei mal, 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 tipo, muito mal, branca e tudo. Aí um amigo meu me levou pro hospital, os outros amigos meus, o Gui foi comigo, tudo. Não, o Gui não, o meu irmão foi comigo. Aí falei o que tinha acontecido e não foi muito legal. E te deram uma medicação, Não cheguei a falar pro médico o soro. que foi. Tomei soro só. Uhum. E então você não chegou a falar com o médico, você teve medo de falar com o médico? Sim. Nossa, e ninguém te fez, ninguém te prestou uma orientação, alguém que soubesse, que tivesse mais por dentro? Você não teve nenhum tipo de amparo. Não, só tirando os meus amigos, né? Que meio que me socorreram. Depois você tentou novamente? Sim, Novamente com remédios? também. Também, então quer dizer, me perdoa assim a pergunta se eu estiver invadindo, né, demais a sua intimidade. Foram quantas tentativas? Acho que foram duas, três, não sei. Assim, que chegou a acontecer foram duas. Então, as duas com remédio Sim. As ou outras foram só compras. cortes? Então não foram só duas, então foram duas com remédios e mais outras com cortes. Cortes, o pulso. Sim. E como é que você, quem te prestou socorro, quem teve do seu lado nessa hora? Ninguém, porque ninguém soube disso. Quem soube? Cara, que loucura. É algo que assim, é espantoso, né? Porque as pessoas estão ali do lado e não veem, não perceberem. Nem quando você chegava, às vezes, por exemplo, tá colocando a comida no prato, o que é isso Ah, eu aqui? ficava de dúvida de feijão. Ah, então você escondia. Então, assim, existia a vontade, mas ao mesmo tempo você tinha vergonha do que tinha feito, ou era medo, era o quê? Não sei, eu acho que tudo. Um misto de situações. Houve algum tempo em que você tenha ficado com muita raiva De. de todas essas situações? Não, raiva não. Porque é normal, por exemplo, se alguém nos fere de qualquer modo, Uhum. é normal que a gente sinta raiva, odeia a atitude ou a pessoa. Eu acho que a questão foi mais me magoar, entendeu? Chateação. Acho que foi isso. Chateação. É, você foi com uma mágoa, não sei. Algo ruim, triste. Sim, mas aí eu te pergunto uma coisa que é o seguinte, essa mágoa, em algum momento você sentiu falta de alguém para conversar, seja um amigo, seja um terapeuta, seja um assistente social em alguns casos, porque esse caso de suicídio mesmo,
Eu acho que assim, deveria existir do governo algo que fosse para a saúde mental das pessoas. Porque para a gente chegar ao ponto de querer se matar por qualquer coisa, a gente ultrapassa uma situação do mal-estar. É um desejo de alívio, né, muito grande, que não parece fazer, a vida não parece fazer sentido. Exatamente. Então, assim, eu imagino que assim, um assistente social para chegar, para estar olhando, para estar encaminhando, no caso, para um psiquiatra, quando existe um caso de depressão, quando a pessoa não tá ali, não consegue produzir as coisas, não consegue se concentrar, não consegue perceber de modo normal, né? E de um psicólogo, porque às vezes assim, quando você fala, eu não sei se você percebe do mesmo modo, mas quando você começa a conversar com alguém sobre os seus problemas que você não acha solução só, você começa a ver que aquilo ali, através de uma fala, através de um olhar, através de uma reação, você começa a encontrar soluções. Às vezes alguém para te ouvir é alguém que te acrescenta muito mais do que alguém que está ali te falando regra o tempo todo. Então, assim, você acha que deveria existir algo do governo em relação a essa população que passa por esse tipo de coisa? Porque são inúmeros casos, né? No ano passado, por exemplo, a gente existe um registro, né, de uma morte da população LGBT a cada 19 horas. É bem É um fruto de uma assustador. violência, né, física, é fruto de uma violência psicológica, é caso de suicídio, é caso de dependências químicas, porque as pessoas elas acabam buscando uma fuga em uma coisa, em outra, então assim acabam caindo ali em situações que não as favorecem em nada, né? Uhum. Você chegou a usar de qualquer tipo de fuga? Só cigarro. O cigarro, ele se apresentou como uma fuga ou ele se apresentou como algo que estava normal ali no meio da turma? Foi mais como uma fuga. Na turma não fumava. Entendo.